Olá, está começando mais um Filosofia no Cotidiano. E no programa de hoje você irá acompanhar uma discussão acerca de Nietzsche, música e tragédia. E para isso, nosso convidado especialíssimo de hoje, o professor doutor Henri Bonnet. Professor, obrigado pelo aceitar o convite, por estar conosco aqui no Filosofia no Cotidiano. E antes de nós entrarmos na questão do problema em si, o nascimento da tragédia, da obra do Nietzsche, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de musicalizar alguns dos poemas do Nietzsche. Eu sei que você envolve uma questão aí com o cancioneiro popular brasileiro. Explica um pouquinho aqui para nós do Filosofia essa questão. Olha, o projeto de musicar os poemas nasceu sem projeto, uma palavra muito comum para nós da área, né? Não é um projeto, nasceu da leitura das traduções dos poemas feitas pelo Rubens Rodrigues Torres Filho, que infelizmente traduziu dos poemas muito poucos, né? Se a gente abrir ali a coleção Os Pensadores, ele traduziu 5 poemas só, e depois ele traduziu mais um poema, me parece, para um livro da professora Scarlett Martin, um livro de introdução a Nietzsche, e tem um apêndice que tem um outro poema também traduzido pelo Nietzsche. E como eu já trabalhava com canções, assim, com música há bastante tempo, foi mais ou menos natural que o contato, digamos assim, longínquo com a obra de Nietzsche me levasse de alguma maneira para esses poemas, e daí não há dúvida de que eles só se transformaram em canções porque eles foram traduzidos por um grande poeta, que é o próprio Rubens. Então, os poemas musicados por mim nasceram desse contato, digamos assim, quase antissistemático, né? Uma leitura mesmo dos poemas, assim, na fluidez do poema e na fluidez da tradução para o português feita pelo Rubens. Na verdade, nesse momento está sendo produzido um documentário sobre a vida dele, né? E esses poemas possivelmente vão entrar na trilha sonora desse filme, desse longa, que vai ser produzido aí como uma homenagem à vida e à obra dele. E me diz uma coisa agora, como foi musicalizar? Que ritmo que você, quando você foi intuitivo, você pensou num ritmo? É um ritmo que o Nietzsche é alemão, você, um bom brasileiro de Belém, né? Como é que foi musicalizar? Da onde partiu? Foi intuitivo? Você pensou em algum ritmo? Olha, já essa é uma pergunta bem difícil para quem faz canções assim de modo diletante como eu, né? Como a maioria absoluta dos cancionistas brasileiros, eu nem me considero um cancionista brasileiro, né? De quem tenha exatamente uma carreira na música e tudo, mas não pensei muito, não. Aconteceu. Esse poema que eu toquei, que eu acabei de tocar, é um poema sobre a solidão. E a solidão é um tema de Nietzsche, não é um tema do poema, é um tema da obra inteira. Quer dizer, talvez seja um dos únicos filósofos no mundo para quem a compreensão das ideias passa necessariamente por um conhecimento mínimo do que foi a vida de Nietzsche. E a solidão se transforma em um tema porque ele viveu uma solidão, não só uma solidão, digamos assim, emocional, mas uma solidão teórica também muito grande. É um sujeito que teve grande parte da vida escrevendo para muito poucos, né? Quer dizer, a obra foi recepcionada por muitos poucos autores e escritores e leitores naquele momento. Então o tema da solidão sempre se apresentou para ele como um problema. E esse poema, quer dizer, essa cadência um pouco
quase fúnebre, talvez, Sim. não sei, mas essa pulsação, assim, o poema me remeteu para essa pulsação Que é o tema de naturalmente. Nietzsche também, né? Naturalmente. Pulsão. Eu não pensei e não sei nada. se ela é adequada ou se ele aprovaria. Não, acho que é a questão da... eu fiz alguma pergunta parecida com você no salão para você no salão do livro, da qual você apresentou essa e outras canções, porque eu acho que isso faz parte do processo, acho que de criação do artista, né? E talvez acho que a gente vai falar, se der tempo, um pouquinho disso no programa, que é a questão dionisíaca também, né? Bom, e dando a sequência ao programa, o professor Dr. Henri Bournet é pós-doutor em filosofia pela USP, também é compositor e professor adjunto do Departamento de Filosofia da Unifesp. Professor, dentro da sua pesquisa, né, está a música, a arte, a estética. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre que foi o primeiro livro do nosso filósofo da solidão, Nietzsche, O Nascimento da Tragédia. No primeiro lançamento, me corrija se estiverem errado, salvo engano, o nome do livro foi O Nascimento da Tragédia Proveniente do Espírito da Música. Depois teve uma outra reedição e foi alterado o nome. O Nascimento da Tragédia ou Helenismo. E Pessimismo. E Pessimismo. Isso. Bom, na minha questão, para mim já é criado aí um problemão, porque o primeiro nome parece que é mais sugestivo, porque me parece que ele já está falando que a tragédia, né, surgiu a partir da música, né? Acho que já deixa explícito ali no nome, né? É isso realmente. Como é a sua visão como pesquisador dessa obra, enfim, sobre a obra de Nietzsche? Porque tem toda uma questão aí que abrange, né, a temática. Olha, Jean, nesse caso específico, a resposta é razoavelmente fácil. Tá. É um caso raro também, uma resposta simples sobre Nietzsche e fácil. Nesse caso eu posso responder. Certo. A primeira edição do livro, que é de 1871, que tinha esse subtítulo, A partir do espírito da música, esse subtítulo se liga diretamente às intenções iniciais do livro. Quer dizer, quando Nietzsche escreveu esse livro, em 71, ele escreve esse livro dentro de um ambiente de muita euforia, pode-se dizer, uma euforia não só filosófica, mas uma euforia estética também. Então ele tem esse título por uma razão muito simples, porque ele foi escrito para ser uma espécie de tratado wagneriano. Ou seja, a tragédia nasceria do espírito da música na Grécia e ela renasceria na modernidade igualmente a partir do espírito da música wagneriana. Bem, esse vínculo, com o passar dos anos, ele vai se perder. Então, você se refere à segunda edição, de 1886, quando Nietzsche não só republica o livro, né, ele próprio organiza uma reedição, mas ele também escreve um novo prefácio, que tem um título muito sugestivo, que se chama Tentativa de Autocrítica. Sim, exatamente. E então o subtítulo é alterado por ele. Então o livro deixa de se chamar O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música e passa a se chamar O Nascimento da Tragédia, Helenismo e Pessimismo. Ele desloca o tema do livro, elimina do livro a exacerbada devoção, digamos assim, ao programa wagneriano da obra de arte total e tenta dar ao livro uma conotação mais teórica que emotiva, né? Então, helenismo e pessimismo seriam temas clássicos entre os gregos. Então, ele próprio tenta, por um movimento editorial, vincular o livro à sua obra tardia
desconectar o livro do programa wagneriano ao qual ele se liga indelevelmente, queira Nietzsche ou não. E nesse momento, em 1886, ele já rompeu com Wagner. Ele rompe com Wagner bem antes disso, né? Pode-se dizer que ele, se a gente for assim, do ponto de vista formal, da recepção nietzschiana, falar em um momento chave de ruptura, a gente tem que pensar na publicação de um livro chamado Humano Demasiado Humano, que dá início à chamada segunda fase da obra de Nietzsche, né? Quer dizer, a fase onde ele se afasta de Wagner. Não só isso, ele se afasta também de uma perspectiva estética que na juventude era muito exacerbada e que vai ganhando outros contornos com o passar dos anos. Então, o ano da edição do Humano é 1878, portanto, 7 anos depois da escrita do seu primeiro livro, ele já entrava em uma nova fase, com novas ideias, novas perspectivas, e já tendo abandonado o programa wagneriano completamente. Ou seja, então podemos aqui entender que Nietzsche, ele, de uma certa maneira, ele, vamos supor, entre aspas, corrige, refaz a sua obra. E isso é mais um dos aspectos aí daquele chamado filósofo da probidade, algo semelhante.